Fala pessoal, como prometido, eu vou responder algumas perguntas de líderes e pastores de Ministério Infantil que tiveram conosco a nossa última imersão deste ano de 2018. Quero deixar claro que as respostas que eu for dando conforme as perguntas pode não ser da realidade do seu ministério, mas a minha maior intenção é te ajudar, te inspirar para que você possa aumentar ainda mais o nível de excelência no seu ministério de crianças na sua igreja, tá bom? Então, você possa interpretar da melhor forma possível e espero que isso ajude muito. Essas perguntas aqui, como eu disse, são de pastores e líderes que estiveram conosco e passaram um tempo aqui conosco na nossa igreja e aprenderam, como também nós aprendemos com eles e tivemos essa ideia de nós fazermos um network para que líderes de ministério com crianças possam se conectar e até mesmo trocar ideias, ver algumas coisas que precisam ser alinhadas, tirar dúvidas. Então nós fizemos isso. Se você quiser participar, depois vai ter um link aí na descrição, você pode clicar lá via WhatsApp e participar do nosso grupo de network com líderes e pastores de crianças, tá bom? Bom, a nossa primeira pergunta é da Roseni, da Igreja Formosa Multivida de São José do Rio Preto, em São Paulo. Ela fala o seguinte: gostaria de saber sobre o discipulado com crianças. Como podemos estar fazendo? Aqui temos muita dificuldade dos pais para trazerem as crianças para as atividades na igreja. Como podemos conscientizar os pais a importância deles trazerem os filhos? Como podemos estar trabalhando nesta área? Bom, várias perguntas em uma só, né? Então a primeira pergunta foi como que pode estar realizando, fazendo um discipulado com as crianças. A primeira coisa que é importante conforme a nossa visão aqui, como eu falei desde o início, quem discipula a criança são os pais. A criança não tem outra pessoa para fazer isso, né? Então, na visão de discipulado, quem discipula as crianças semanalmente fora da igreja, né, quando ela não estiver durante os cultos da igreja, quem vai fazer isso em casa e no dia a dia da criança é o próprio pai, tá bom? Ou a mãe. Essa questão da dificuldade de trazer os pais levar as crianças para as atividades da igreja, eu creio que é uma questão de comunicação primeiro. Ou seja, sempre quando a igreja ela comunica aquilo que ela vai estar fazendo, ou melhor, que já fez em específico para as crianças, isso inspira os pais e até mesmo traz curiosidade de levar os seus filhos para o próximo evento das crianças. Então, assim, a importância até mesmo de um pastor sênior, né, usando as redes sociais da igreja para passar uma foto, um vídeo do que foi feito, o que já está sendo feito, isso é de extrema importância. É você mostrar aquilo que você já fez e mostrar e comunicar aquilo que você irá fazer de uma forma mais massiva. Ou seja, não comunicar uma vez só e esperar que o pai leve a criança e assim por diante. Não faça isso. Faça isso de outra forma, para que os pais possam ver essa comunicação mais vezes. E essa questão de conscientização não deixa de ser de incentivo. Às vezes também, em cada ministração, especificamente, o próprio pastor sênior ministrar sobre essa questão de discipulado em casa, da importância de trazer uma criança para dentro da igreja, para participar do ambiente da igreja, isso faz muita diferença. Por isso que pastores e líderes de ministério infantil precisam estar junto e andando junto, pastoreando as crianças, especificamente dentro da igreja, tá bom? Próxima pergunta é da Sheila, da Igreja Batista Missionária de Ilhéus. A Sheila fala o seguinte, pergunta: qual a melhor maneira de conseguir verbas para o ministério infantil e expandir o trabalho alcançando outras crianças? Bom, o investimento de ministério infantil dentro de uma igreja, infelizmente hoje, ele é uma realidade triste. Por quê? Se você pega 100% de um investimento de uma igreja, no máximo 3% para o ministério infantil, é óbvio. Nós temos outras realidades, tem igrejas que investem muito mais, eu sei disso. Mas eu estou dizendo uma questão que não precisa errar, né? Às vezes a sua igreja investe muito que você nunca imaginaria que tanta coisa que acontece. Glória a Deus por isso que seja assim, mas mas nem todo mundo é assim, infelizmente. Então, uma coisa que é importante que você entenda, Sheila,
Às vezes você fazer algum tipo de trabalho onde vem ganhar verba para o Ministério Infantil, além de você conversar com o seu pastor, do que a igreja pode estar fazendo em relação a isso, conforme a sua realidade, mas também você pode, caso a sua liderança possa autorizar isso, você fazer aquele dia do bolo, dia da pizza, que um valor específico vai estar entrando para o ministério e assim por diante. Eu creio que isso é válido. Eu não vejo problema em relação a isso, mas é óbvio, a sua liderança pode estar alinhando junto com você esse tipo de situações. A outra pergunta que a Sheila faz é como expandir o trabalho alcançando outras crianças. Eu creio que é fora da igreja, pelo menos é o que eu acredito que eu entendi dessa pergunta, que entra uma questão de evangelismo. No dia das crianças ou em datas específicas, a igreja pode fazer muito evento para as crianças do bairro local, da região local, das regiões mesmo da cidade, às vezes a cidade é pequena e assim por diante. Então assim, tudo aquilo que é válido para evento para criança dentro de uma igreja, com certeza absoluta sempre alcança aquelas que nunca foram, entende? Mas na nossa realidade aqui, que nós trabalhamos com célula, vale muito mais a pena trabalhar com evento dentro de uma célula do que dentro de uma igreja. Eu vou explicar o porquê. Se você pega uma criança de 10 anos, 11 anos e vai chamar um amiguinho para ir à igreja, o amiguinho vai achar a igreja deve ser chata, se nunca foi, óbvio. Mas se a criança que já está frequentando a igreja fala assim, poxa, vamos lá na minha casa, a gente vai jogar um videogame e escutar de Jesus, o amigo vai pensar duas vezes. Porque ir para casa, jogar um videogame, isso é uma coisa legal. E não deixa de ser algo evangelístico. Então assim, alcançar a vida de uma criança, qualquer tipo de evento que você tem específico para elas, e independente da ideia que você venha a ter, com certeza vai ser válido. Mas sempre precisa ser algo intencional. Criança precisa ter algo intencional. Então, vai fazer um evento, não é só para elas brincarem, não é só para elas se sentirem legais e felizes dentro da igreja, não. Precisa ser algo específico, elas conhecerem Jesus, conhecer a tua palavra, ter uma experiência sobrenatural, isso é importante, tá bom? Próxima pergunta. A próxima pergunta é do Francimar, da PIB de Guaraí, Tocantins. O Francimar pergunta várias perguntas em uma só, que ele fala assim. A primeira é a seguinte: no dia de culto na igreja, as crianças vão para suas salas específicas no início do culto ou após o período de louvor? Bom, aqui na PIB de Marília, eles ficam primeiro no louvor com os pais e depois elas são chamadas para irem para suas salas, tá bom? Em nome de Jesus, isso vai mudar essa realidade aqui há alguns anos com o nosso novo templo, e aí as crianças vão pisar na nossa igreja e já vão direto para o culto delas com louvor e tudo mais, tá bom? Mas depende da realidade de cada igreja. A nossa atual é essa, beleza? Segunda pergunta do Francimar é a seguinte: elas participam do momento de dízimo e ofertas nas salas ou com a igreja? Aqui com a igreja, tá bom? Terceira pergunta: o discipulado das crianças é feito pelos pais? Há um material específico do ministério para esse discipulado? Bom, aqui nós temos algumas estratégias que a gente faz isso. Primeiro, o livre acesso dos pais com os materiais que nós já temos aqui. Um exemplo onde eles aprendem nosso curso de família para passar para os filhos algumas coisas específicas da palavra de Deus. Segundo, as nossas próximas dicas que a gente dá de livro e especificamente os nossos materiais que os pais podem pegar durante a semana, né, livremente, que são os estudos que são passados durante o culto, celebração, Tadel e a célula, e os pais podem sentar com os filhos em determinado dia da semana que eles próprios combinam, né? E eles passam esse discipulado com os filhos, tá? A quarta coisa é o seguinte: no caso de crianças que começam a vir para as células, a igreja sem os pais, é feito algum discipulado ou apenas as ministrações nas células e culto? As crianças que chegam à célula ou vêm para a igreja sem os pais, vêm com o amigo, vêm com o tio, com a avó e etc., nós sabemos quem são. Essas crianças, na nossa realidade, quem vem mais são os juniores, que é acima dos 8 anos. Então a gente consegue ver quem está vindo sem os pais, sem a família e assim por diante, entende? Então a gente consegue saber cada um e a gente vai meio que cuidando, discipulando, né, e acompanhando essas crianças no decorrer da semana, perguntando se eles estão bem, tendo um tempo com eles
durante a semana, tá bom? Mas especificamente com crianças que vêm sem os pais, de dia, hora marcado, a gente não faz isso, então, porque são muitas crianças, a gente não teria pessoal e tempo para fazer isso, tá bom? Bom, vamos lá. A próxima pergunta da Marleide Lopes, Igreja Batista de Vila Nova, Porto Nacional Tocantins. Ela pergunta o seguinte: como posso trabalhar usando os desenhos preferidos das crianças? Como fazer as divisões da sala das crianças e a decoração das salas como deve ser? Bom, a primeira pergunta dela é sobre as questões dos desenhos. Isso aqui é algo fantástico de evangelismo que você pode ter com as crianças que gostam de desenhos. Obviamente tem que ter equilíbrio em que desenho que você vai querer encaixar com a Bíblia, principalmente com as pregações falando sobre Jesus. Os desenhos de super-heróis são os que dão mais certo, né? Até mesmo para você comparar um super-herói X com Jesus e assim por diante. Então eu creio que em determinados momentos você pode criar as ministrações falando sobre esse Jesus versus super-heróis. Aí você põe Batman, põe o Super-Homem e assim por diante. Uma dica que nós fizemos aqui uma vez foi os heróis que não são heróis, e nós usamos Jesus e todos os super-heróis que a gente teve ideia, e aí nós comparamos esse super-herói com Jesus. Então vou te dar um exemplo. Você pega o Batman. O Batman usa só preto, ele não tem muitos amigos, ele vive numa caverna e assim por diante. E aí a gente mostra que Jesus ele tem muitos amigos, ele vive em sociedade. Batman parece um cara depressivo, muito dark, cheio de preto e etc. E Jesus é ao contrário e assim por diante. Então dá pra você trabalhar muito isso. Você pega Homem de Ferro, que tem um ego do tamanho do mundo, ele é muito egoísta, ele sempre pensa no dinheiro, um cara rico e assim por diante. Então tem muita coisa legal que você pode trabalhar em relação a isso. Google tá aí para você dar uma pesquisadinha, no sentido assim, de você ver as características de cada super-herói. Tem muito isso, vale muito a pena, tá bom? O outro é como fazer as divisões da sala das crianças. Essa é uma pergunta que todo mundo pergunta pra gente. Olha, na verdade, a gente precisa saber da realidade na questão física de cada igreja para a gente poder responder especificamente uma pergunta dessa, porque a gente tem que saber quantas salas disponíveis tem a igreja para atender o Ministério Infantil. Então vai depender muito de quantas salas você tem. Depois você deixa no comentário aí que a gente pode responder depois. E a outra é a decoração das salas. Eu, particularmente, como líder de crianças, muito legal, fantástico, decoração tipo de EMEI, creche, mas isso é para a escola, tá bom? Ministério Infantil não é creche gospel, não é uma escolinha, então a gente tem que tirar essa mentalidade, até mesmo de comunicar, seja numa artezinha para mandar para os pais, ou até mesmo dentro do espaço físico do ministério em si, só letra em EVA, só aquela pintura assim do ursinho e tudo mais. Tem que tirar isso. E uma das minhas defesas particulares, como estou dizendo, isso é algo meu. É porque a criança fica a semana inteira dentro de uma escola. Então ela tá lá dentro da sala, na carteira, aí o lápis, a caneta, aí a tia falando na lousa, ela tem que pintar, tem que fazer, etc. Ela chega na igreja, sendo que seria o lugar mais top, muito legal para ela estar, e ela não querer mais sair, ela vai ter a mesma realidade? Acho que não é isso, concorda? Então, os desenhos você tem que saber como que você vai decorar nesse sentido, né? Tem muitas ideias legais de várias igrejas no Brasil que tem uma decoração, ornamentação fantástico. Você que está ouvindo, você nunca veio aqui, na PIB de Marília, vem aqui para você ver os nossos desenhos das salas que são fantásticos. Dá um mundo diferente para ver das crianças do que só aquele desenho, pinturinha que normalmente nós vemos em escola, em creche, em EMEI, que é ok, isso é a realidade deles, não é para o Ministério Infantil, beleza? Próxima pergunta. A Patrícia da Batista Vida Plena de Umuarama. Batista Vida Plena, que é uma de nossas filhas. Patrícia, sua pergunta é sobre os materiais. Os nossos materiais, eles são produzidos por nós aqui, estão sendo corrigidos para que venham ser produzidos para que a gente possa disponibilizar para todas as igrejas, beleza? Próxima pergunta. A Priscila Juliana da PIB de Mirassol do Oeste, Mato Grosso.
a respeito da interação culto infantil e células de crianças. Gostaria de receber um direcionamento ou até mesmo saber o que pensam a respeito sobre como desenvolver na prática um trabalho eficaz, com resultados e que seja atrativo, ainda mais quando na igreja o ministério se divide em um casal para supervisionar células e uma líder para o culto, sendo domingo ministrado para as crianças a palavra de uma revista que é seguida e nas células ministrada a palavra que geralmente é escrita pelos supervisores. Caso não seja adequado, qual orientação vocês dariam para melhor organizar o ministério? Ótima pergunta. Bom, primeira coisa, o ministério infantil ele precisa estar ligado com todas as atividades que as crianças vão fazer. Por quê? Várias informações para uma criança não é legal porque ela não vai pegar nada. E ela não vai ter entendimento de nada. Por isso que é importante sempre bater na tecla em determinadas informações para elas, para que elas possam gravar isso. Se nós adultos temos dificuldades em gravar, que nem todo mundo consegue memorizar as coisas, imagina uma criança, né? Que tanta coisa na cabeça, e no sentido da questão do lúdico, até mesmo são mais tranquilos em questão da vida, e glória a Deus por isso. Então, eles vão ter dificuldade com isso, né? Então, assim, a importância de ligar o culto de celebração e as células é importantíssimo. Se a sua realidade é de materiais já prontos, né, de uma revista, etc. Então, se você passa isso no domingo, precisa passar, se não for a mesma coisa, a mesma continuação de domingo para a sua célula, para que essas duas coisas se conversem. E isso é importante, isso traz unidade e entendimento para a vida espiritual da criança, no sentido de ela estar conhecendo o estudo proposto, o tema que está sendo feito no mês e assim por diante. Então eu recomendaria fazer isso e não dessa forma que a Priscila nos dá de exemplo da sua igreja local. Porque isso é muita informação para a criança e às vezes o supervisor que está montando esse estudo para a célula, como é o exemplo da Priscila, ele pode não saber da realidade e nem o que as crianças aprenderam no culto de celebração. Por isso que é importante o Ministério Infantil, a liderança do Ministério Infantil, também passar o que está dentro do culto de celebração para as demais atividades da igreja, e especificamente, como nós estamos tratando aqui, também as células, beleza? Próxima pergunta. A Ana, da Igreja Presbiteriana Renovada de Perobal, ela fala assim: tenho dúvidas sobre a divisão de idades e o material ideal para cada idade. Nossa igreja... Opa, aqui já vai dar para dar um exemplo legal, ó. Nossa igreja é pequena, então dividimos em 3 turmas. Neste caso, qual seria a melhor divisão? Se dividir em 3 turmas, eu estou já entendendo que tem 3 salas disponíveis para as crianças. Bom, o berçário, não preciso falar, é importante ficar com os pais. Se possível, deixa um berçário lá. As crianças de até 3 anos precisam estar separadas das de 4 e 5. Porque 4 e 5 são muito agitadas. É uma das idades, eu particularmente... acho que é uma das idades mais gostosas de pregar Jesus. Eles perguntam, são bem agitados, é bem legal. Então assim, de 3 anos até 3 anos em uma sala, 4 e 5 em outra, né? Se for uma sala grande, dá para você colocar 4 e 5 num canto, 6 e 7 em outro canto. E usar a outra sala para você fazer o que a gente chama dos juniores, que é de 8 a 11 anos ou 8 a 12 anos, depende aí da sua realidade. Eu creio que isso já resolve bastante coisa. A questão do material, você consegue usar o mesmo material para todas as idades, só explicando, treinando e ensinando cada equipe dessas idades como vai contextualizar e pregar para cada faixa etária. Isso é importante, tá bom? Outra pergunta é do pastor Lorival, da Igreja do Evangelho Pleno em São Paulo, que ele pergunta se lá em São Paulo tem treinamentos para voluntários. Olha, tem várias conferências, viu, pastor? Para líderes e voluntários, até mesmo pais de crianças, que faz uma diferença gigantesca para quem é voluntário de ministério infantil, tá bom? Eu creio que sempre, nas igrejas principais, eu creio que o senhor pode, do seu interesse, entrando nas redes sociais e na agenda semanal e anual das igrejas, que sempre tem coisa muito boa, principalmente igrejas com uma estrutura maior, sempre tem isso. Aí próximo a gente tem a Monte Sião, do pastor Lucas e da pastora Jaque, que são uma bênção.
nós temos a igreja da cidade, então vale muito a pena você observar, e várias outras, podia enumerar aqui, que você pode levar a sua equipe para lá e ser muito abençoado, tá bom? A próxima pergunta é da Rebeca, da Igreja Batista Alameda de Curitiba, que ela pergunta sobre se a gente usa algum sistema de segurança e identificação na recepção das crianças. Rebeca, a gente registra as crianças de até 5 anos, quando elas entram com os pais lá no ministério, quando os pais vão deixar elas nas salas, até 5 anos. Além do registro e do responsável, a gente também registra a questão de saúde, se a criança tem alergia, alguma coisa desse tipo, até mesmo na questão alimentar, tá bom? E também a gente tem aqui na nossa igreja o Ministério de Centuriões, que é de segurança mesmo, que sempre faz, você pode dizer assim para você entender, uma ronda ali no nosso corredor, né? Lá no ministério, sempre vendo se precisa de alguma coisa. E também nós temos a equipe dos nossos coordenadores, além dos voluntários, dos facilitadores dentro das salas. Nós temos os coordenadores que ficam o tempo inteiro do culto em frente às salas, vendo se está precisando de alguma coisa, vendo se as crianças precisam de algo. Então a gente preza muito por essa questão da segurança e do conforto da família, não só da criança, tá bom? Próxima pergunta. A Rebeca também pergunta o seguinte: como é composta a liderança do Ministério PIB Kids? E como vocês atendem, treinam, reúnem a equipe de trabalho voluntário? Bom, a liderança é composta pelos nossos coordenadores, são mais de 15 coordenadores, nós temos 3 cultos de domingo e o nosso treinamento de líderes, que as crianças também vêm com seus pais na terça-feira, então habitualmente são 4 cultos por semana. Além disso, as nossas conferências que a gente vai tendo ao longo do ano, tá? Então, basicamente quase 200 pessoas como voluntários para todo o Ministério Infantil, tá bom? E também como que a gente atende e treina essa questão e reúne a equipe de trabalho é o seguinte: a gente tenta fazer o máximo encaixando na nossa agenda mensal as reuniões, mas nós temos um treinamento online para as nossas equipes locais, tá bom? Nossa equipe local, a gente tem um treinamento online para que eles possam fazer quem ingressa no ministério, para aqueles que sempre querem se atualizar com o que está acontecendo, etc. Porque a gente preza também pela questão deles terem um tempo em casa, tranquilos, e que a gente sempre pegar mais um dia para fazer uma reunião. Então, toda a equipe de facilitadores do PIB Kids tem o treinamento online. E esporadicamente eu faço uma reunião com eles, pessoal, tá bom? E além disso, a gente tem uma pedagoga integral, que todo o material que é feito para o ministério é passado por ela para que ela possa ler e ver todas essas questões da didática para uma criança poder ler e escutar e entender da melhor forma possível, tá bom? A próxima pergunta é da Valdione, Maria Valdione, da Igreja Batista Missionária de Araguatins. Ela fala assim: o trabalho com as crianças de 10 a 12 anos é diferenciado dos demais? Olha, sim e não. Vou explicar o porquê. Nós consideramos essa idade de juniores, então uma idade que está entrando na sua pré-adolescência e é óbvio, eles vão ter experiências de vida, se pode dizer assim, diferentes de uma criança de 4, 5, 6 anos, né? Então assim, é importante sim, durante o culto, para uma idade dessa, ter umas ministrações contextualizadas ou pontuais que podem falar da realidade dessa idade. Então é muito importante sim fazer algumas coisas de diferente para a vida dos juniores especificamente, tá bom? Isso é importante. Próxima pergunta. Da Cibele, da PIB de Ipanema, Valparaíso. Ela fala assim: ainda não temos célula para crianças aqui, mas temos 3 células para adultos e todas as 3 temos um bom número de crianças. Isso é muito bom. Qual a melhor maneira para começar? Formar uma célula só de crianças, uma só,
ou separar as crianças em cada célula, aproveitando o mesmo tempo. O tema da célula infantil é o mesmo da célula de adultos? Ótima pergunta. Não precisa fazer dessas 3 células que tem crianças uma só. Na onde há célula de adulto, você faz 3 células de crianças. Quem vai liderar isso? Os próprios adultos, tá bom? Ou se não, no nosso caso, nossos juniores é que ministram e liderem as células, mas sempre com uma supervisão obrigatória de um adulto durante a célula inteira, tá bom? Então assim, aí você pode fazer isso, deixando aí uma escala para que os adultos possam ministrar para a vida dessas crianças. Então, exemplo, a célula de adultos é na sala, lá na garagem, lá no fundo da casa ou outro cômodo, as crianças estão sendo ministradas. Ótimo. O estudo, aqui na nossa realidade, o estudo que foi passado no domingo, no culto de celebração, é o mesmo que vai ser passado na quarta-feira, como se fosse uma célula de adulto. Não utilize o estudo de adulto, porque é uma linguagem que para uma criança é muito formal, de difícil entendimento, e às vezes não é da realidade delas. Então, deixa o material que elas já estão vendo no domingo, não precisa fazer outro, e fica muito mais fácil, e fora que elas vão ouvir de novo, e isso recorda e memoriza ainda mais na mente delas, tá bom? Próxima pergunta. Aline Conrado, da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui de Marília. Isso aí, Aline. As crianças devem participar do culto ou ficam em tempo integral na escolinha? Bom, se possível, seria interessante as crianças já terem tempo já integral no ministério. Se não é, como é o nosso caso aqui, fica com os pais até determinado tempo e depois é chamadas para irem para as suas salas. Simples assim, tá bom? A próxima pergunta é da Ana Carolina Padovan, da Assembleia de Deus aqui de Marília. Isso aí, Ana. Ela tem várias perguntas, então vou responder cada uma aqui, ó. Tenho meninas de 8 a 10 anos que pedem muito para ensiná-las a usar maquiagem e até mesmo a maquiá-las. Não sei como proceder a este respeito, porque estamos na sala e devemos ministrar sobre Jesus, então não sei como agir. Ana, isso aqui é uma estratégia fantástica, parece uma coisa meio bobinha, né? Mas é muito bom. Sabe o que é? De você, conforme a liderança, não sei se você é líder do ministério, mas de você combinar com a sua liderança, de ter um dia, de uma tarde de beleza para essas meninas e ministrar sobre essa questão de quanto elas são lindas em Cristo Jesus. Que tanto que é uma realidade tão difícil hoje para nós, nessa questão estética, até mesmo para a mulher, e para essa idade, desde agora, é fantástico, você pode fazer isso. É uma ideia muito legal, tipo um chá de mocinhas, alguma coisa desse tipo, um chá da tarde para elas. É uma ideia fantástica, você pode ganhar o coração delas, até mesmo para elas trazerem, levarem, convidarem as suas amigas, tá bom? Próximo. Qual seria uma rotina ideal para se ter durante o culto com as crianças da salinha? Em termos de o que vem primeiro, louvor, adoração, ministração e etc. Primeira coisa, as crianças têm muita energia, então tira energia das crianças. Então brinca bastante quando elas chegarem na sala. Brinque, ore primeiro e brinca. E sempre que possível, ou melhor, em todos os momentos do culto de celebração, em cada culto, essas brincadeiras e dinâmicas precisam estar contextualizadas conforme o estudo e o tema proposto do dia, tá bom? Então brinca bastante, deixa elas brincarem, para que elas venham se sentir felizes em estar dentro da igreja, tá bom? Essa é a primeira coisa. Depois, senta e começa a ministração, depois vai para o apelo com adoração e assim por diante, tá? No momento da ministração, fazer uso de recursos visuais para elas ajuda a entender melhor, a guardar melhor o que foi ministrado? Muito! Usa a criatividade, o lúdico, usa tudo que for possível para ministrar Jesus, independente seja histórias do Antigo e do Novo Testamento. Usa muita coisa, usa vídeo, usa figuras, usa desenho, usa teatro, usa música, usa dança, usa tudo que for possível para ensinar, fazer com que a criança venha entender sobre Jesus. Fantástico, isso é muito bom. Na escola, lecionamos um conteúdo específico para cada turma, de acordo com a idade. Agora, olhando para a separação de faixa etária na igreja, o que cada criança deveria guardar sobre Jesus e a Bíblia?
Devemos fazer a divisão de temas, de conteúdos de acordo com as idades, assim como na escola regular? Bom, é importante entender que a igreja não vai ser como escola, né? Então assim, se você tem apenas um assunto e esse assunto vai ter que ser passado para todas as idades, então a gente volta o foco para os facilitadores. Em que sentido? Os facilitadores precisam ser treinados, eles precisam saber que se tem só um assunto, cada facilitador que vai estar em cada sala precisa contextualizar e precisa passar a mensagem para cada idade de uma forma diferente. É assim. Mas, se na sua igreja tem estudo para cada idade, fica mais tranquilo em relação a isso. Aqui é um estudo só, onde nós passamos, como eu falei, aqui os facilitadores, eles têm esse treinamento online, onde aprende a pregar para as crianças de 2, 3, 4, 5, 6, até 11 anos, se eles quiserem, de todas as formas, tá bom? Então fica mais fácil de entender. E aí a última pergunta dela é se a gente ministra algum curso para o Ministério com Crianças. Sim! Aí no e-mail da descrição tem e-mail, se quiser mandar o convite, só manda aí. E a nossa última pergunta é da Aline Conrado, da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui mesmo de Marília, que ela fala assim: na Sala Kids existe algum material de base a ser usado? Como eu falei, o material de base a ser usado, se você não tem, você pode usar o que for de domingo, tá bom? Sem problema nenhum, a criança vai ouvir de novo e de uma forma mais informal, que é dentro de uma casa, uma forma mais gostosa, diferente, que vai fazer uma grande diferença para a vida delas, tá bom? Pessoal, essas foram algumas perguntas que eu respondi, espero que eu possa ter contribuído para que tire algumas dúvidas e te ajude a melhorar ainda mais e a te inspirar a aumentar o nível de excelência para o seu Ministério Infantil. Então você pode compartilhar aí esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal para que a gente possa agora começar a postar novos vídeos, tá bom? Que a gente vai fazer isso, para que a gente possa juntos trazer um grande avivamento no meio das crianças no Brasil, tá bom? Deus abençoe e até o próximo.